Nesse bloco, nós vamos falar sobre as orientações para elaboração e para modificação desses instrumentos que nós falamos. Tudo que é da entidade mantenedora é definida pelas pessoas que participam da mantença. Então, ou seja, você tem os associados ou os sócios, associados sem fins lucrativos, sócia com fins lucrativos. E essas pessoas têm, então, o direito de definir como vocês vão fazer. É capital, se é uma sociedade, eu posso ter 99%, outro pode ter 1%. Se é uma associação, todos têm voto igual. Se é uma fundação, tem também os critérios que são definidos pelas organizações. Agora, a elaboração, a preparação e também a modificação, ela é feita de acordo com os critérios estabelecidos pelos participantes. Para os documentos da relação institucional, ou seja, os documentos que são os definidos da entidade mantida, aí tem características diferentes. Você tem normalmente para um regimento, ou de instituição de ensino superior, ou de entidade de educação básica, você tem a participação normalmente dos professores, de funcionários que integram esse processo. Então, aí já é uma coisa um pouco mais democrática, vamos chamar em termos da instituição. O primeiro não, lá da mantenedora é democrática, mas com limitações. Esse outro não. Tem, inclusive, algumas entidades, e isso é aconselhável, que você tenha representação de alunos, representação da comunidade, que participam do conselho que define, o conselho tem vários nomes, que define a aprovação e modificações dos documentos. Tudo que foi registrado, se tem modificação, tem que ser registrado também. Então, você não pode ter um documento registrado e outro sem ser registrado. Mas esses documentos, as regras, são definidas por onde? Pelo estatuto ou pelo regimento. Então, você tem sempre, nessas organizações, que definir no contrato social, no estatuto da mantenedora e no estatuto ou regimento da mantida, como são as regras também de modificação. Você pode estabelecer um documento e viver esse documento a vida inteira, mas você pode fazer modificações a cada 2 anos, pode fazer modificação quando for necessário, você pode trocar de nome, você pode trocar de endereço, tudo isso tem que ser estabelecido, desde que não afete a relação com os que têm serviço prestado. Então, você não pode, por exemplo, trocar o endereço da instituição, estar hoje na rua tal, passar para a rua tal, trocar sem ter o direito do participante de sair da instituição. Então, ou seja, eu estava no bairro tal, mudei para o bairro tal, eu não posso exigir, não posso fazer isso em meio do semestre letivo, em meio do ano letivo, depende do sistema, ou também não posso fazer uma coisa que seja fora de uma área próxima do aluno. Mas o que existe é a necessidade de ser comunicado com antecedência e normalmente tudo isso é definido nessas normas antes de tomar uma decisão. Então, esses instrumentos legais que nós comentamos são instrumentos fundamentalmente importantes para todas as organizações educacionais e que precisam ser bem redigidos, num português claro, registrados quando for necessário e devidamente documentados em língua portuguesa. Também você tem hoje algumas observações que você tem alunos que são alunos que são portadores, pessoas portadoras de deficiência. Então você tem que ter, às vezes, o regimento, o estatuto tal, em braille, porque se ele é cego, ele tem que ter em braille. Então você não pode estabelecer e negar a ele esse direito. Então se você tem que ter os documentos na língua brasileira de sinais, que também é o caso quando ele tem alguma deficiência auditiva, é uma coisa que não está escrita. Então você tem que observar a característica do usuário e essas modificações serem feitas de acordo com o alcance da outra parte. Você não pode estabelecer regras que sejam prejudiciais e você tem que também observar aspectos de gênero, aspecto de sexo, aspecto de todas as normas de cor, de raça, que tudo isso está previsto na Constituição brasileira e na legislação complementar. Então, a instituição tem que ter sempre os documentos claramente redigidos, disponibilizados
e poder naturalmente ter o menor nível de conflito possível com os alunos. Se tiver, tem documentos que sejam documentos bem elaborados, com o aluno ou com o poder público, também acontece, mas sejam documentos bem elaborados que não vão gerar problemas de forma maior, com prejuízos para todas as partes. Então encerramos assim esse nosso curso, deixando claro que todos poderão demandar as perguntas, as questões, através dos caminhos que são caminhados. Há um material pedagógico disponibilizado também para todos vocês. Eu sou João Roberto Moreira Alves, tenho realmente a responsabilidade de conduzir esse curso com vocês e estaremos prontos pelo Instituto a prestar orientações complementares e do que vocês necessitarem no dia a dia das suas instituições e organizações educacionais.